Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá pessoal da Academia do Agro, nossos ouvintes, nossos seguidores. Com satisfação estamos aqui de volta esta semana trazendo aqui um assunto bastante interessante, bastante atual, inclusive uma das grandes tendências desta década, deste século, que nós vamos falar um pouco dos micro-organismos, aqueles tais de micróbio, aqueles bichinhos que ninguém enxerga, ninguém sabe o que faz, né? Não se sabia, hoje já se tem um conhecimento maior. E para isso, a gente sabe que tecnologia e pesquisa aplicada ao setor agro tem comprovado que os muitos micro-organismos são essenciais para uma boa saúde dos solos, sanidade e desenvolvimento das plantas, impactando, obviamente, diretamente na produtividade dos cultivos. Por muito tempo, os micro-organismos foram vistos como vilões da agricultura, por serem relacionados com agentes causadores de doença nas plantas, porém, com o passar dos anos e graças aos avanços da tecnologia e das pesquisas focadas no entendimento desses seres microscópicos, essa visão tem mudado drasticamente. Hoje é possível dizer que a maioria dos organismos não causa nenhum tipo de patologia nas plantas. Pelo contrário, proporcionam ainda benefícios para o ecossistema como um todo, do solo ao alimento final produzido. Assim como são importantes para os seres humanos, os micro-organismos também são benéficos com as plantas. Para se ter uma ideia, uma única grama de solo carrega bilhões de micro-organismos que formam associações, em sua maioria, benéficas com as plantas. E, como exemplo, ajudam na captura de nutrientes essenciais, além de combaterem micro e macro-organismos inimigos. As novas tecnologias que hoje temos à disposição, como biologia molecular, como o sequenciamento genético de nova geração, essas usadas apenas há um par de décadas, têm ajudado a identificar milhares desses micro-organismos e desvendar sua função na rizosfera e na parte aérea das plantas. Hoje, os micro-organismos são de vital importância na agricultura. Eles são aliados dos produtores rurais, sendo usados para fixação biológica do nitrogênio, solubilização do fósforo e como agentes de controle de pragas e doenças. Para explorarmos este assunto, nós vamos conversar com o coordenador técnico da Trade Corp, Fernando Bonafé Sei. O Fernando, colega nosso, engenheiro agrônomo, mestre em ciências do solo e doutor em manejo do solo pela Universidade do Estado de Santa Catarina, possui mais de 20 anos de experiência em trabalhos nas áreas de inoculantes e bioinsumos nas culturas de cereais, cana e café, com atuação na área de pesquisa e desenvolvimento de mercado e atendimento técnico comercial. Ele é responsável pelo desenvolvimento de bioinsumos e produtos com função de proteção biológica, controle biológico, promoção de crescimento e solubilização de fósforos. Então, vamos lá conversar com o Fernando. E aí, Fernando, bem-vindo à Academia do Agro. Olá, Valdir, tudo bem? Como é que você está? Para mim é um prazer estar aqui na Academia do Agro, muito prestigiado. Eu acho que fica uma satisfação muito grande a gente poder estar conversando um pouco e trazer as informações aí que, como você falou, hoje são as informações, a tendência aí do mercado atualmente, né? São os biológicos, os bioinsumos, os micro-organismos. Bom, eu já fiz uma mini bio de você, já apresentei o profissional, mas eu quero conhecer um pouco melhor o Fernando. Conta para nós, onde tudo começou? Conta um pouco aí da sua história. Bom, Valdir, eu sou natural de Campinas, São Paulo, sou filho aí de médica veterinária, engenheiro naval, e eu, quando eu estava aos 16 anos, eu fui morar em Santa Catarina e acabei fazendo agronomia em Lages. Isso foi em 99. E interessante que em 2001 eu estava no início do terceiro ano da faculdade, final do segundo, início do terceiro, surgiu uma oportunidade para mim, que foi uma oportunidade de trabalhar na monitoria da disciplina de microbiologia do solo. E é interessante, Valdir, que na época essa bolsa ela acabou
meio que sobrando dentro da universidade, porque faltava interesse dos alunos em microbiologia do solo, na parte biológica do solo. Isso era início dos anos 2000, 2001. E o grande interesse naquela época era controle de pragas, controle de doenças, controle de ervas daninhas, sempre focando no controle químico e principalmente desenvolvimento do melhoramento vegetal. Então, naquela época, quem ia trabalhar com a parte biológica, eles falavam que era quem não queria ganhar dinheiro, não queria se dar bem, não queria evoluir, porque era uma parte marginalizada. Porque a parte biológica... Só queria ficar na bancada, né? Só queria ficar no ar-condicionado. Exatamente. E assim, a parte biológica era muito relacionada com a agricultura orgânica, né? Então, assim, quem quer trabalhar com a parte biológica é com a agricultura orgânica, né? E eu trabalhei sempre com a parte biológica, e a parte que eu mais trabalhei foi com a agricultura convencional, né? Dentro da cultura de cereais, de soja, milho, culturas que não são, na sua grande parte, culturas orgânicas. Mas naquela época, e ainda acho que existe esse mito ainda, né, que na verdade foi quebrado, acredito que nos últimos 10 anos, mas de que a parte biológica era marginalizada, era destinada aí a quem queria trabalhar somente com orgânicos. E a gente sabe que não é a realidade, né? E desde então, de 20 anos para cá, as coisas mudaram, né? Eu continuei trabalhando na parte biológica. Depois, passado 10 anos aí, eu acabei entrando no mercado de biológicos em 2010. Saindo então do doutorado, eu entrei numa empresa de produtos biológicos, e na época a empresa foi uma das primeiras a vender tricoderma, biofungicidas, no mercado. E eu lembro que a gente saía para conversar com os clientes sobre o uso de tricoderma e a gente era mal visto, né? Os clientes não queriam usar o tricoderma, não existia uma credibilidade, né, nesse produto como um biofungicida eficaz, como um potencial de redução de inóculo, de mofo branco, de esclerotínia, que era o principal fator do qual a gente utilizava o produto. Ou seja, era difícil você ter uma penetração, os clientes não aceitavam o uso dos biofungicidas, dos produtos biológicos. E isso a gente está falando de 12 anos atrás. E então a gente vem de um panorama de 20 anos onde a pesquisa, né, quem pesquisava microbiologia era marginalizado. 12 anos atrás, onde quem queria usar biofungicidas, expor essa tecnologia, também não tinha aceitação dos clientes. E hoje a gente vem para um panorama onde o cliente pergunta se você tem o produto e ele quer usar o produto, né? Então a gente vem aí de 20 anos, uma mudança radical, né, na visão do produtor, na visão do mercado, né, na aceitabilidade dos produtos biológicos. Isso mudou. E a gente percebe até que a pesquisa, as universidades, todas têm se voltado para a parte biológica, né, hoje existe um termo né, para designar os produtos biológicos, que eu falo que produtos biológicos nós temos aqueles de fertilidade e os de biocontrole, né? E hoje o termo usado para designar esses produtos é bioinsumos, né? Tá muito aí na moda esse termo, e ele engloba tanto a parte dos inoculantes, promotores de crescimento, micorrizas, solubilizadores, como também os biofungicidas, bionematicidas e bioinseticidas usados aí no mercado. Então, engloba bem essa parte aí toda de produtos biológicos, os bioinsumos, né? Então, hoje a gente percebe que existe uma aceitabilidade muito maior do mercado. Então, eu vejo assim que é uma transformação. Então, você perguntou onde começou de uma forma, né, onde não existia uma valorização desse trabalho, era um trabalho que as pessoas enxergavam de outra forma, e a gente percebe que hoje isso mudou, né? Então a gente fica feliz também com essa mudança, Valdir. Podcast Academia do Agro.
Fernando, pegando um gancho na sua bela explanação, hoje, na realidade das propriedades rurais, a conservação e o tratamento do solo têm representado aos agricultores, aos produtores, uma forma de oferecer sustentabilidade e, ao mesmo tempo, produtividade ao processo de produção, tá? Ou seja, esses dois fatores revertentes, logicamente, em rentabilidade para a lavoura. Em sua opinião, como é que está esse mercado? Os micro-organismos, os bioinsumos, têm contribuído para isso? Em que dimensão? Qual proporção? Tem números disso? Tem alguma quantificação desse mercado? E quais iniciativas poderiam reforçar ainda mais e contribuir para a difusão dos bioinsumos? Bom, Valdir, essa questão do solo eu acho que é muito interessante. Como eu sempre trabalhei com a parte de solo, a gente tem que ter eu falo assim, que a gente tem que ter sempre uma seguinte visão. Quando a gente não está com a planta de soja, quanto planta de milho, trigo, algodão, em cima do solo, o que a gente tem? A gente tem o solo. Entre a safra, o que a gente tem? A gente tem o solo. Né? Os micro-organismos, tanto os fitopatogênicos quanto os benéficos, eles estão sobrevivendo aonde? No solo, na palhada. Né? Então, o solo, ele é o alicerce da produção. Ele é aonde a sua produção se constrói. Né? Então, se você vai construir, né, uma edificação na areia, ela vai afundar. Se você construir ela em cima de uma base sólida, ela vai ficar de pé, ela vai se erguer de forma sólida. Então, o solo, ele é a base, né, da nossa produção. Né? E o equilíbrio do solo, ele é a base para a gente conseguir ter o crescimento da nossa produtividade e a sustentabilidade. Então, a gente começa para ter um solo equilibrado fisicamente, né? Então, não ter compactação, ter uma aeração adequada. Depois a gente pensa na parte química do solo. Primeira coisa, você tem que ter um pH adequado, em torno de 5,5 ou superior. Por quê? Abaixo de 5,5 você tem no solo brasileiro alumínio tóxico, trocável. Isso é prejudicial para os micro-organismos, prejudicial para a planta. Então tem um equilíbrio químico, no cálcio, magnésio, potássio, fósforo e outros nutrientes. Né? Então isso é o básico. Aí depois desse básico a gente vem para o quê? Para a parte biológica, que é o quê? Agregar matéria orgânica no solo. Né? Então você tem que ter um sistema conservacionista, onde você mantém palhada. E essa palhada, o sistema conservacionista não é só fazer o plantio direto, mas é fazer a rotação de culturas, não só a sucessão de culturas, de forma a introduzir palhadas novas com teores diferentes de carbono e nitrogênio, né, para que essa palhada ela possa, junto com a sua degradação, trazer a vida para o solo. Então, os micro-organismos que estão no solo, eles sobrevivem do quê? A principal fonte de vida dos micro-organismos do solo é a matéria orgânica. Né? Então, o que nós temos que colocar? Adicionar matéria orgânica, né, para que esses micro-organismos tenham alimento e consigam se sustentar. Então, o solo é a base da produção e é a base da sustentabilidade. E na medida que a gente consegue colocar matéria orgânica no solo, né, adicionar uma palhada que protege o solo, retém a umidade do solo, protege contra a radiação solar, baixa a temperatura superficial, né, e a gente vai de forma utilizando produtos que vão introduzindo também micro-organismos benéficos, pseudomonas, azospirillum, bradyrhizóbio, rhizóbio, bacilos, diversas espécies de bacilos hoje usadas, tricoderma, metarrísio, bovéria, né? Então, você vai criando um sistema que ele vai sendo sustentável, ou seja, os desequilíbrios que ele tem, eles vão sendo suprimidos, né? Então, tem um termo até que eles falam de solos supressores, tem a capacidade de suprimir doenças, né? Então, o equilíbrio dos micro-organismos no solo, com essa adição de matéria orgânica, vai tornando o solo mais equilibrado e com isso vai reduzindo tanto a quantidade de doenças, quanto também melhorando a fertilidade. Por quê? Porque os micro-organismos, eles são os responsáveis pela ciclagem dos nutrientes, em transformar aquele nutriente que está na palhada em um nutriente novamente disponível. Eles são responsáveis pela fixação biológica do nitrogênio da atmosfera,
né? Então, hoje o Brasil é o que mais utiliza fixação biológica do nitrogênio em soja. São 100 anos de pesquisa e utilização de inoculantes na cultura da soja, o que torna a tecnologia mais antiga em termos de bioinsumos utilizados no Brasil. Então, tem o nitrogênio. Atualmente, né, existem produtos para solubilização do fósforo, com base em pseudomonas, bacilos. Existem produtos para mobilização do fósforo, com base em micorrizas, né? Então, você também hoje começa a ter possibilidades, além do nitrogênio, de adquirir e otimizar outros nutrientes que estão disponíveis no sistema. Então, os micro-organismos, eles são a engrenagem que move toda a ciclagem de nutrientes para as plantas, né? E, além disso, o que a gente tem observado é que a relação entre plantas e micro-organismos é muito maior do que a gente imaginava. Então, metabólitos de micro-organismos são capazes de promover estímulos nas plantas, né? Os micro-organismos em contato com as plantas são capazes de promover o crescimento, promover estímulos na planta que ela não teria sem esse contato. Então, a planta, quando ela está em simbiose com o micro-organismo, ela acaba tendo um efeito que a gente chama de promotor de crescimento. Ou seja, ela acaba tendo um crescimento além daquele benefício do nitrogênio, do fósforo aportado na planta, né? Benefícios também de indução de resistência, tornando a planta mais resistente, tanto a doenças, quanto também a fatores que a gente não consegue controlar, né? Que são os fatores abióticos. A gente não consegue controlar a seca, a gente não consegue controlar o excesso de temperatura ou a falta de luminosidade. E hoje a gente já vê que tem micro-organismos para ajudar na questão de seca, para tornar a planta mais resistente a condições de estresse salino. Então a gente acaba vendo que a relação entre o micro-organismo e a planta também vai muito além do que a gente pensava de somente o nutriente, né, ou somente o controle direto. Existem outras relações, né, que estimulam a planta e fazem com que ela tenha uma promoção de crescimento e vá além daquele efeito da nutrição que a gente observa. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro. Fernando, de modo geral, é lógico que é um número, alguns chamam de chute, né? Mas eu sei que é percepção, né? Nesse nível de percepção, que paralelo você faz em termos de adoção desse tipo de tecnologias do bioinsumos de 20 anos atrás para hoje, em relação ao mercado brasileiro? Eu estou falando, logicamente, os produtores, os agricultores, né, em si. Olha, qual é a sua percepção? A minha percepção é que o mercado ele cresceu de forma vertiginosa, né? Então, assim, a gente tem crescimentos da ordem de 25% a 50% ao ano, com adoção, com adoção principalmente da parte de controle biológico de plantas, né? Então ele realmente tem crescido muito. O que a gente tem que entender é que antes eram poucos produtores e esse número ele cresceu aí de forma exponencial. Porém, o mercado, se a gente olha ele como um todo, ele ainda é pequeno. Ainda tem muito para crescer. E se a gente for fazer um paralelo, se a gente for pensar no uso dos inoculantes no Brasil, os inoculantes é uma tecnologia de 100 anos. Então, teoricamente, todos os produtores deveriam usar, porque já está mais do que comprovado que a reinoculação e o uso anual promove resultado em produtividade. Hoje é 80% o nível de produtores que usam. Então, mesmo a tecnologia comprovada, com 100 anos de utilização, não atinge 100%, né? E a gente percebe assim que o uso do azospirilo, em alguns estados chega a 50%, e em outros estados fica abaixo de 20%. Então, o Brasil, de forma continental, a gente percebe que existem regiões que a adoção da tecnologia ela é maior e regiões onde a adoção da tecnologia ela tem um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de morosidade na introdução, no crescimento dela, né? Então,
Esses são só alguns dados. Então, assim, o uso dos inoculantes, a gente estima em mais de 100 milhões de doses, nos 40 milhões de hectares que a gente tem de soja. Então, é uma adoção aí muito grande da parte dos inoculantes, né? Em relação ao controle biológico, existe também uma flutuabilidade em relação à questão de pragas, né? Então, o mofo branco é uma doença que tem muita utilização, principalmente do uso de tricoderma para redução de inóculo. Então, a gente vê uma flutuabilidade conforme a doença evolui. Tem mais ataque, o uso, né, aumenta. Por exemplo, o uso de Bovéria e Isária para controle de cigarrinha do milho. Então a gente sabe aí que nos últimos 5 anos a cigarrinha explodiu e é uma forma de controle. Então o uso dessas tecnologias aumentou muito, né? O uso de Bovéria também para controle de broca do café também tem crescido muito, a gente observa. Então a gente tem visto essas questões assim de flutuabilidade, mas um crescente muito grande da adoção dessas tecnologias. E o que o produtor também ele tem que entender é que essas tecnologias elas têm que ser adotadas dentro do sistema de trabalho dele, né? Então assim, você tem um problema, uma doença que é o mofo branco. Será que eu vou usar o biofungicida somente na cultura da soja ou na cultura que vem entre a soja eu também vou utilizar? No sistema de produção agrícola, introduzir esses micro-organismos, para ter o sentido de que o ambiente dele, conforme ele vai introduzindo, vai se tornando um ambiente mais equilibrado, com uma redução de inóculo da doença, com uma disponibilidade de nutrientes maior. Então, ter esse entendimento que o uso não é só no momento que está ocorrendo o problema que você quer solucionar. E, na verdade, o biológico, ele tem que ser tratado sempre de forma preventiva. Raramente ele é curativo, né? Então, assim, raramente você usa o biológico para curar uma doença que já está instalada ou uma praga que já passou de um nível de controle do biológico. Normalmente o biológico você usa ele de forma preventiva, né? Então, se estamos falando de uma praga, o nível de controle é bem inicial. Você não pode deixar a praga estourar a sua população para depois você entrar com o biológico. Então, o biológico ele tem que ser sempre preventivo dentro do sistema. Na maioria dos produtos nós temos que trabalhar, das tecnologias nós temos que trabalhar dessa forma. Então o produtor ele tem que entender que ele tem que usar o biológico dentro do sistema produtivo dele, né? Não só quando a corda está no pescoço, né? Ele tem que usar antes da situação ficar crítica, né? Então isso que acho que é a tendência aí do mercado que a gente vai ver aí nos próximos anos. Acho que é essa mudança também da mentalidade de como trabalhar com esses produtos. Bacana, Fernando, bacana. E me conta uma coisa, vamos falar um pouco sobre a Trade Corp? Como é que estamos na foto aí? Conta-nos um pouco sobre essa organização, a qual você tão bem representa, sua visão, o organograma, como é que ela está disposta, como é que está a Trade Corp? Hoje a Trade Corp é uma empresa do grupo Rovensa, né? Então o grupo Rovensa hoje ele está atuante em mais de 60 países. Ele é um grupo que engloba diversas empresas aí do mercado. Aqui no Brasil eu vim da microquímica, então desde 2015 eu trabalho na microquímica. Em 2019 então houve a compra da microquímica pela Trade Corp. Então a Trade Corp e a microquímica uniram as suas ações aqui dentro do Brasil desde então, e é uma empresa que ela tem investido muito, principalmente na área de biosoluções, nessa área de bioinsumos. Então dentro do Brasil nós temos também a Oroagri, que pertence ao grupo Rovensa, né? E estamos juntos. Existe também um braço, que é um braço químico, que hoje a atuação no Brasil vem da empresa Asenza, né? Então hoje todos nós estamos localizados no escritório em Hortolândia, onde tem também nosso laboratório de biosoluções, um laboratório de pesquisa global.
E hoje, situado no Brasil, nós temos uma fábrica em Arapongas, que é a fábrica da Oroagri, e a fábrica em Montemor, que é a antiga fábrica da Microquímica, onde nós produzimos toda a parte de biológicos e a parte de fertilizantes e biofertilizantes. Nós também temos aqui dentro do Brasil a Idai Nature, que é um braço que trabalha somente com a parte de controle biológico, né? E nós estamos vindo forte nesse sentido. E então é um grupo que ele, junto dessas operações, hoje nós estamos entre os maiores grupos aí de biosoluções no mundo, né? Então a ideia realmente é ter um crescimento grande nesta área. A gente tem hoje, só para você ver, em termos de inoculantes, nós produzimos essa safra mais de 20 milhões de doses, e para a próxima safra a ideia aí é ultrapassar as 30 milhões de doses de inoculantes. Então é um mercado aí que a gente vê que é um mercado crescente. A empresa ela tem alguns carros-chefes dentro da parte biológica, que é o Vorax, que foi o primeiro biofertilizante lançado no Brasil, um produto aí que ele quebra vários paradigmas, porque ele vem com uma dosagem muito baixa e um efeito sistêmico de estímulo em rotas do metabolismo da planta. Então, um produto muito interessante. Esse ano nós lançamos o Fosap, que é um micro-organismo, um inoculante à base do micro-organismo Pseudomonas fluorescens para a solubilização do fósforo do solo. Então, nós comprovamos resultados aí que chegaram a 5 a 8 sacos de incremento de produtividade e um retorno também na otimização da adubação fosfatada. Então a gente sabe que a gente vive um momento de crise, né, Valdir? Principalmente em função da pandemia, que mudou o cenário agrícola, mudou a questão das commodities, né? A soja saiu do 80, foi para o 160, então, né, as coisas mudaram, né? E a guerra com a Ucrânia também mudou, não só a questão de fertilizante, mas também a questão de demanda de alimentos, né? Eu acho que isso traz uma importância para o Brasil, fortalece o trigo, né? E essas mudanças a gente percebe aí que o produtor ele tem buscado alternativas. Então a solubilização do fósforo é uma alternativa. A otimização do fósforo que está indisponível no solo, que a gente sabe que no nosso solo tem muito fósforo absorvido, né, indisponível. Se a gente conseguir disponibilizar esse fósforo e otimizar o que a gente está jogando, é um benefício para o produtor e é um benefício para o ambiente também, né, para o meio ambiente. Então o Fosap que é esse produto aí que também esse ano a gente lançou no mercado. Queria fazer 2 comentários na sua explanação recente. Uma é essa das mudanças, né? Toda mudança gera dores, né? E as dores ensinam a gemer. Então é justamente isso que também a carência de um lado propicia a busca de outras soluções, alternativas ou não, substitutas ou não. Então isso faz bem. Você bem citou a questão do trigo hoje que está tomando um espaço maior, a questão da importação de fósforo, a utilização agora de bioinsumos e de biofertilizantes que possam potencializar isso, a questão de remineralizadores do solo aí também tomando um corpo muito grande, muito bacana. E o segundo comentário é que você me trouxe um déjà vu quando você falou nas origens da microquímica, e foi o início das minhas atividades profissionais como engenheiro agrônomo, que eu comecei em Campinas também. Aliás, as minhas 2 filhas são nascidas em Campinas. Uma em Barão Geraldo e a outra lá em Campinas mesmo. E essas regiões como você citou aí, Montemor, Elias Fausto, Capivari, Hortolândia, aí vai, né? Sumaré, e era a minha grande área de atuação, na época muito tomateiro, né? Hoje eu não sei como é que tá. Ainda tem. Então isso me... Boas lembranças. E na época que depois continuei batendo também, que eu batia muito estaca, abria muita. Na época era cochete, hoje não se fala mais nem cochete, não, eles falam coiteiro. Mas muito boa lembrança. Mas, cara, fala pra mim, você citou alguns produtos tal, bacana, e os resultados desses produtos, como é que estamos? Quais têm sido as melhores evidências que vocês têm obtido, os resultados? Aí, compartilha com a gente
algum desses resultados? Olha, hoje a gente tem, é interessante você falar, porque a gente vem de uma tradição do uso de fertilizantes. A gente está acostumado aos resultados dos fertilizantes. Mas quando nós trabalhamos com biofertilizantes, bioinsumos, os resultados são surpreendentes. Né? Então, a gente tem resultados surpreendentes com o uso de extratos de algas, com o uso de ácidos úmicos e fúlvicos, com o uso de novas tecnologias que envolvem metabólitos de micro-organismos. Mas agora falando dos produtos que hoje a gente mais tem trabalhado, o que para mim é um produto fantástico é o azospirilo. Então o azospirilo, a gente tem resultados fantásticos do uso dele em diversas culturas. Então ele começou lá no milho, resultados de 9%, 10% de incremento no milho. Depois a gente veio aí para a cultura da soja. Da cultura da soja a gente mostrou um incremento aí no mínimo de 8% na produtividade, ele aportando nitrogênio, promovendo o crescimento na cultura da soja. E a gente tem resultados, por exemplo, em culturas como cana, de resultados acima de 20 toneladas de cana com o uso do azospirilo. E o azospirilo também ele tem se mostrado um micro-organismo muito versátil, no sentido de que esses resultados, alguns deles nós temos obtidos também com a forma de aplicação foliar. Então, além da aplicação, seria na verdade não a aplicação, mas a inoculação via foliar. Você fazendo a inoculação via foliar, a planta acaba tendo uma promoção de crescimento. Interessante. E sendo uma alternativa na forma de aplicação. Então, o azospirilo é um dos micro-organismos, na minha opinião, que hoje a gente percebe que o estado do Mato Grosso, em soja, já se fala em 50% de adoção. E a gente percebe que é uma tecnologia que veio realmente para ficar. Quem não usa, com certeza vai... marcando o passo. Exatamente, porque assim, é uma tecnologia que a Embrapa comprovou em 2009 para o milho, em 2014 para soja e feijão, para o milho e trigo em 2009. A Argentina usa desde 99 produtos comerciais com azospirilo. Então hoje, em 2022, quem não usa, com certeza está deixando aí de obter um grande benefício. Nós temos também alguns trabalhos muito interessantes com um produto que chama-se Sinflex, que é um protetor biológico. Então você imagina que todos esses produtos biológicos eles precisam chegar vivos. Se eles não chegarem vivos no alvo, que é o solo, que é a planta, que é a semente, você acaba tendo uma falta de eficiência dele. E hoje nós temos aí um produto que é um protetor biológico que consegue aí otimizar a sobrevivência do micro-organismo nas condições adversas, nas misturas, e trazer um benefício. Em soja a gente já teve aí resultados aí de 8 a 10 sacos, com o uso desse produto aí no tratamento de semente no momento do plantio, e a possibilidade de fazer um tratamento antecipado também de 7 a 10 dias com o protetor biológico na fazenda. Então também é uma alternativa aí. O Vorax, como eu comentei, é um produto fantástico. A gente tem resultados aí em mais de 20 culturas. Em soja, a média de resultados dele é de 5 sacos por hectare. E é um produto que a gente trabalha com doses de 30 a 50 ml por aplicação. Então, existem até alguns pesquisadores que falaram que quando chegou esse produto na mão deles, eles duvidaram da resposta. Acharam que a dose estava errada. E depois eles foram trabalhando e viram que a dose realmente é essa. Então, quando a gente fala de biofertilizante, bioestimulantes, a gente tem que esquecer a noção de quantidade. Porque sempre que a gente fala em fertilizante, o que a gente pensa? Quantas toneladas, quantos quilos, quanto que eu tenho que jogar? É quantidade. E quando a gente pensa em biofertilizante, bioestimulante, não é quantidade, é a dose certa para estimular o efeito correto. E é interessante que quando a gente joga a dose excessiva, o resultado não vem. A planta atrofia, ela estimula demais, ela para de crescer. Então, assim, é interessante que os produtos biológicos, eles também têm esse ponto ótimo. O azospirilo, você não pode aplicar uma dose excessiva.
porque você acaba estimulando demais a planta e a resposta não vem. Bem legal. Então são produtos muito interessantes. E o último que eu citaria entre as novidades que a gente tem trabalhado foi o Fosap, que é a base de solubilizador de fósforo, a Pseudomonas florense, e esse produto tem uma novidade, que ele foi o primeiro a ser registrado para aplicação foliar. Então essa modalidade que eu comentei com você, que a gente hoje tem avaliado no azospirilo, a gente já conseguiu registrar para Pseudomonas. Então esse é um produto que veio com essa inovação, e nós já temos os trabalhos aí em outras culturas. Ele está registrado para soja, nós temos os trabalhos aí em milho, feijão, pastagens, com resultados muito positivos, né, que vão vir aí na sequência da extensão do uso do registro desse produto. Então são essas tecnologias aí que eu acho que são as mais evidentes aí, que têm trazido as melhores respostas hoje no campo. Podcast Academia do Agro. E me fala uma coisa, e quais são no seu ponto de vista, as suas orientações hoje em termos de melhores práticas e principalmente cuidados na utilização de insumos biológicos? Por que isso? Que você mesmo citou há pouco. Hoje já não se fala mais toneladas por hectare, nem quilos por hectare. Hoje nós falamos já quanto que nós vamos usar por metro quadrado, tal o nível de eficiência, seja pelo nível tecnológico, seja pelo georreferenciamento, sensoriamento remoto, aquela coisa toda. Hoje é planta a planta. E os insumos biológicos vêm muito também nesse sentido. Mas quais seriam os cuidados e melhores práticas para a boa utilização desses insumos? Bom, Valdir, é sempre importante a gente entender que o insumo biológico é um insumo vivo, né? E ele, para fazer o efeito, né? Então, assim, para a bovéria conseguir colonizar a broca, ela precisa entrar em contato com a broca e precisa estar viva. Para o bradyrhizome conseguir colonizar a raiz da soja e formar um nódulo, ele precisa estar vivo no momento que a planta emite a raiz e ele entra em contato com o pelo radicular. Então, se o micro-organismo não estiver vivo, né, não vai ter eficiência. Então, a primeira coisa é você ter um produto vivo, né, um micro-organismo vivo dentro do seu produto que você vai aplicar. Né? Então, assim, o que você está aplicando? Você sabe o que você está aplicando? Né? Se você produziu isso, você analisou? Se você comprou, você tem a garantia da empresa de que está vivo? A outra coisa, até esse momento da aplicação, o que você fez para manter vivo esse produto? Você armazenou ele de forma correta? Você armazenou ele numa temperatura adequada? Né? Você transportou ele de forma correta? Né? Ou você transportou ele debaixo do sol durante um período excessivo? Então, assim, a gente tem que certificar de que desde que o produto foi adquirido, né, você sabe que o produto, quando foi adquirido, estava na condição boa, então o seu fornecedor tem que te garantir isso, e você tomar os cuidados até o momento da aplicação. Né? Então, até aquele momento, eu tomei os cuidados para que não esteja excesso de radiação solar, excesso de temperatura, ou, né, a primeira coisa que a hora que eu pego um produto, qual a recomendação de armazenamento? Eu leio a recomendação de armazenamento do produto, eu devo refrigerar, devo deixar em temperatura ambiente, se eu for refrigerar eu posso congelar, ou eu posso deixar em temperatura de geladeira ou deixar em temperatura de ar-condicionado. Porque cada micro-organismo pode ter uma temperatura ótima para ser armazenado, e isso tem que estar dentro do rótulo da caixa do produto que você está adquirindo. Então, a primeira coisa, o produto é bom, está vivo, está aqui, o que eu vou aplicar, beleza. Aí depois, na hora de você fazer a aplicação, você vai fazer essa aplicação do produto isolado ou você vai usar um químico junto? Então, isso você vai ter que avaliar. Então, se eu vou aplicar um produto químico, esse produto químico ele é compatível com o biológico ou ele não é compatível com o biológico? Então, isso eu também tenho que avaliar. Então, uma das coisas que eu sempre recomendo é o produtor preparar a calda com todos os produtos químicos, fertilizantes que ele vai usar na aplicação, preencher o máximo de água que ele conseguir dentro do tanque e, por último, adicionar o biológico.
né? Porque daí o biológico ele vai ter dentro dessa calda uma concentração dos outros ativos menor. Diluídos. Eu falo, quando eu tento explicar isso, eu falo, Valdir, que é você pegar uma colher de sal e colocar num copo d'água. Você não consegue tomar. Agora, se você pegar essa colher de sal, colocar em 10 litros de água e depois tentar tomar, você não vai gostar, mas você vai tomar. Vai ser, então, assim, a diferença do veneno pro remédio é a dose, não é? Não tinha. Então, verdade. Assim, se a gente consegue diluir, né, esses fatores, com certeza o micro-organismo vai ter uma compatibilidade maior, né? E lembrando que o sal, né, ele promove desidratação do micro-organismo. Então, tudo que é fertilizante de sal e está disponível como sal, vai prejudicar o micro-organismo. Então, assim, se você pega um produto, um herbicida, e dilui o biológico direto no herbicida, o efeito é um. Se você dilui o herbicida na água e depois coloca o biológico, o efeito é outro, né? E a outra coisa é que essa mistura, ela deve ser feita e aplicada. Ela não deve ser feita e deixada durante muito tempo para aplicação. O ideal é que entre 2 a 4 horas após a mistura ser feita, você já tenha feito a aplicação do produto, né? Então, esse tempo entre fazer a calda e a aplicação, ela é fundamental aí para você ter uma eficiência maior, né, nos biológicos, pro produto realmente chegar vivo. E a outra coisa é você saber o seu alvo, né? Então, assim, se eu vou trabalhar para controle de mosca branca, eu sei que a ninfa está na face inferior da folha, na folha do bacheiro, e eu vou entrar com volume ultra baixo de água na calda, eu não vou atingir meu alvo, né? Então, eu também tenho que ter essa noção, onde que está meu alvo? Então, direcionar minha aplicação para o alvo que eu vou estar aplicando, né? E é óbvio que se você puder aplicar final da tarde, antes de chuvas, assim, em momentos de umidade maior, você sempre vai favorecer o micro-organismo. Se você fizer uma aplicação durante os períodos mais quentes, com alta radiação solar, com volume ultra baixo, tudo isso são fatores que vão prejudicar. Então, basicamente, o que favorece uma boa aplicação favorece também uma boa eficiência no uso do micro-organismo, né? Então, são vários fatores que a gente tem que lembrar, mas acho que esses são os principais. Lembrar que o micro-organismo ele é vivo, ele é tão vivo quanto uma semente. Qual o cuidado que o produtor dá para a semente? Ele tem que dar o mesmo cuidado do biológico. E eu complemento o seguinte: se o produtor tiver ainda alguma dúvida como fazer isso, qualquer senão, consulte um agrônomo, né? Consulte um técnico, consulte a empresa, leia a bula, passa as prerrogativas. Fernando, chegando aqui no nosso finalmente, uma satisfação muito grande, essas orientações, é uma verdadeira aula que nós tivemos aqui com o Fernando, e um conselho aqui para os nossos colegas ouvintes, os nossos amigos do agro. Bom, o conselho é que a gente está vivendo uma revolução, né? Acho que essa nova revolução do biológico, a revolução do bioinsumo, né? E a gente acho que temos que estar com a cabeça aberta, né, para essas novas tecnologias, né? Temos que estar com a cabeça aberta para essa mudança, né, que é a do químico para o biológico, né? É uma mudança que é irreversível, e eu acho que quanto antes a gente começar a pensar nos bioinsumos, na agricultura regenerativa, na sustentabilidade, né? Não ficar pensando somente naquela safra, mas pensar no sistema como um todo, no solo como um alicerce da sua produção, né? A gente vai ser mais fácil para nós. Quanto antes nós pensarmos diferente, né? Pensarmos na parte biológica, no uso dos bioinsumos, nessa transição, nessa mudança, vai ser mais fácil para nós no futuro. Nosso futuro vai ser facilitado. Então, a dica nossa é pense no seu sistema produtivo,
né, tenha a cabeça aberta para essa nova revolução que a gente está passando, que é a revolução aí dos bioinsumos na agricultura brasileira. Fernando, obrigado pela sua presença. Essa aqui é uma arena aberta, sempre à disposição de vocês para trazer essas informações úteis, conteúdo denso, realmente bastante positiva, benéfica para todos aqueles que estão nos ouvindo. E para vocês que quiserem, tiverem necessidade, uma sugestão ou dúvida, é só consultar a nossa descrição do podcast, a WebNote, e lá vai estar todos os contatos necessários para que vocês possam falar com a TradeCorp, falar com o Fernando, falar com a sua equipe técnica. E, novamente, obrigado. Obrigado, Valdir. Obrigado a todos. Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Nutriceller Soluções Nutricionais, a linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país, composta por macro e micronutrientes e também aditivos para aplicação via solo e folha, gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. Nutriceller, soluções nutricionais inteligentes e eficientes, sempre atenta às necessidades dos agricultores. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!